Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aqui, não é? É sempre muito bom ter a sua companhia, é sempre bom saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando todos os dias. Louvo a Deus pela sua vida. Nós estamos juntos estudando a Bíblia aqui, já passamos por várias cartas, né? Hoje estamos estudando Provérbios. Aqui no capítulo 5, atualmente, fazendo um estudo detalhado, versículo por versículo. Nós não vamos ficar todo o livro estudando um versículo por dia. Afinal de contas, Provérbios tem mais de 900 versículos. Se ficássemos um por dia, nós iríamos ficar 3 anos aqui em Provérbios. Mas no capítulo 5 nós estamos detalhando esse estudo. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, hoje Salomão vai falando sobre os caminhos do homem que estão perante os olhos do Senhor. Provérbios 5, verso 21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. O texto de hoje, Salomão traz uma verdade muito solene. Salomão lembra que Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas, não existe nada oculto aos olhos do Senhor. A fidelidade, ela é vivida diante de Deus, não apenas diante das pessoas. Como tem pessoas que parecem não se lembrar ou não querer se lembrar desse fato, que Deus vê todas as coisas, não tem nada escondido aos olhos de Deus. E essa fidelidade não é se o outro não está vendo, se o outro não está perto. É que Deus está vendo tudo. É que Deus conhece todas as coisas. E o Senhor exige e espera de nós essa fidelidade. O texto diz assim: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. A consciência da presença de Deus é o maior antídoto contra o pecado. Saber que Deus está olhando. Deus vê tudo, Deus vê todos os passos do homem. Deus conhece as escolhas, as intenções, não há nada escondido dele. E a fidelidade, ela nasce desta reverência diante desse Deus que vê todas as coisas. A fidelidade, ela nasce diante desse conhecimento. Irmãos, como a nossa vida seria vivida diferente se a gente preservasse essa lembrança no nosso coração? Deus está vendo todas as coisas. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. A vida é vivida diante de Deus e não diante dos homens. Talvez está longe dos olhos do seu cônjuge, longe dos olhos dos seus pais, longe dos olhos de um pastor, de os irmãos da igreja, mas muito claro aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. A vida vivida, ela é muito clara diante dos olhos do Senhor. E a pureza é fruto desse temor santo. É de saber que Deus está vendo e um dia eu vou prestar contas da minha vida para Ele. E quando o homem entende isso, ele lembra que Salomão continuou falando aqui. E ele considera todas as suas veredas. O Deus que vê todas as coisas, ele avalia não apenas o caminho, mas o coração que está trilhando também. Deus pesa os motivos, Deus pesa as ações, as atitudes. Ele conhece cada caminho, cada atitude, cada desvio. Deus conhece cada intenção. Isso é algo que deve gerar temor no nosso coração. Deus vê não só o que nós fazemos, mas Deus vê também a intenção com a qual nós fazemos. A consciência de ser visto por Deus molda o caráter. A sabedoria vive sob o olhar divino. A pureza é essa resposta da presença de Deus. E eu preciso repetir: Deus vê tudo. O cristão sábio vive com reverência. A presença de Deus, vendo, sabendo que Deus está conseguindo ver,
Isso deve nos proteger contra o pecado. Saber que Ele está vendo quando as tentações chegam e Ele nos dá força para vencer. E sabendo também que Ele está olhando a atitude que nós estamos tomando. A fidelidade nasce da consciência do olhar divino. E aí fica uma pergunta para nós: será que eu tenho vivido como quem está diante de Deus? Será que eu tenho vivido e entendendo que Ele vê as minhas veredas, Deus vê os meus caminhos? Eu tenho deixado o olhar de Deus moldar as minhas escolhas? São perguntas para nossa reflexão. Deus vê todos os caminhos, Deus considera cada vereda e a sabedoria vive sobre o olhar divino. Então, terminamos hoje lembrando: a presença de Deus é luz que revela, mas também que guarda. E quem vive diante de Deus anda em pureza, porque sabe que Deus está vendo. Deus abençoe a sua vida. Que você possa considerar essas falas aqui, considerar o que nós expusemos aqui e viver uma vida no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.